ser de uma vez já o início, e vamos a lembrar que La vai familia de mi ser amiga, recorde, Lírio vai ser Cáceres Aguirre, gravado, que el día de o hoy Lírio Cáceres Aguirre, que o dia de un hoje vai espacio de nos formación que acompanhar. Este propone la red espaço de de educación formação que propõe a intercultural Rede de bilingüe Educação amazónica. Intercultural Bilíngue Hoy Amazônica. hablaremos, ¿cierto? Hoje Escucharemos a Lirio falaremos, compartir con ustedes escutaremos este o desafío Alírio que nos Cáceres este propone la Laudato desafio, Si que sobre el propõe cuidado a de la Laudato casa Si común. sobre o cuidado da casa comum. Antes de comenzar, vamos Antes de a continuar, ponernos en presencia del Señor, vamos a pôr nas encomendando presença nuestra do vida, Senhor, las vidas que en encomendando nuestro nossas territorio vidas, también a de vida esas de nossos familias territórios, que de viven nossas ahí, famílias, sus das famílias do necesidades território, de y suas también necessidades. la invitación que el E Señor nos também o hace, convite que nos ¿cierto? faz A amar y a proteger y amar e custodiar proteger e custodiar esta casa común, esta este casa comum, territorio en el cual también neste nos querido vamos formando. território que também En el vamos nombre del formando-nos. Padre, Em del nome do Hijo y del Pai, do Espíritu Filho e do Espírito Santo. Amén. Santo. Amém. Vamos a escuchar la siguiente canción. Vamos escutar a seguinte canção. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda a corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta
escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência e da política, da fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo erro e pelo tu, pela nossa ecologia integral. O cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal. Porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Sí. Y él decía que toda la plata es para ellos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Glória como ao era Pai, no ao Filho e ao principio, Espírito ahora y siempre, Santo, por los como siglos era de no los princípio, siglos. agora pelos séculos En el dos nombre del séculos. Padre, Amém. Em nome do del Pai, Espíritu do Santo. Filho, do Amén. Espírito Santo. Amém. Muy bien, antes Muito de bem. comenzar, les Antes voy a de invitar a iniciar, hacer, vou fazer um para que convite para presentemos a vocês. Lirio. Vamos apresentar Lírio. A Lírio Cáceres, Aguirre, es esposo de Aguirre, Andrea, esposo de papá de Andreia Daniel, e pai de Daniel Estevam, David Felipe, de Laura David María, Felipe e de Laura Maria, diácono permanente e de diácono la Arquidiócesis de permanente Bogotá, da Arquidiocese de ingeniero Bogotá, químico, engenheiro educador, químico, ecoteólogo, educador, asistente ecoteólogo, de incidencia assistente del Movimiento Laudato Si de para la América advocacia do Latina y movimento el Laudato Caribe, Si para a América Latina miembro e de la Caribe, Comisión de membro da Ecología Integral Comissão de Integral Latinoamérica y de Caribe, Ecologia da América CELAC, Latina e do Caribe, CELAC, administrada vinculada ao asesor de CELAM, la REMAM, assessor Red da Eclesial REMAM, Ecológica Rede Mesoamericana, Eclesiástica y de la REPAM en Ecológica Colombia, Mesoamericana e da REPAM na coordinador de la Colômbia, MESETI, Mesa coordenador Interreligiosa da Interreligiosa MESET, de Bogotá, Mesa Redonda y uno Ecológica de sus Interreligiosa coordinadores de da la Bogotá, plataforma e é um dos Ecodiesciosa, coordenadores da la plataforma de COP16. espiritualidade na COP16. Entonces, le damos la cordial bienvenida Então, a damos as Liria. boas-vindas a Gracias Líria, muito por estar obrigado nuevamente con nosotros. por Ya son estar de varios novo años que conosco. nos viene Já são acompañando muitos también. anos que está Así que muchas acompanhando-nos. gracias, Liria. Assim que muito Adelante. obrigado. Adiante. Muchas gracias, Pode hermano Andrés. apresentar. Muito Paz y obrigado, bien, un Melisete. inmenso Paz e amor de bem. Dios. De verdad que Imenso qué amor de gusto Deus. volver a encontrarme É que um con gosto Reiva. voltar a encontrar-nos com Saludar esses a rostos. Cecilia, Saúdes a Carlos, Joana, a Cecília, a Miriam, Carlos, a a Miriam, Rangel, a Anderson, a a Fernanda, Rangel, que Anderson, estén también tras esas pantallas. que estão Y detrás hay dessas una das noticia que me telas. parece que es muy lindo que É sea hoy, muito lindo el día que se cumplen los 10 años de la, que se faça aniversário dos 10 de la anos fundación da fundação de la REPAM, Red Eclesial da Panamazónica, REPAM, y da también Rede desde Amazônica, el punto de vista de la fiesta católica a de festa Dulce Nombre de católica María, ¿no? Que de Dulce Nome de tiene mucho Maria. sentido también Tem en un muito, faz proceso muito sentido. de evangelización. É um processo de Ante todo, pues evangelização. soy un hermano, Se un sou de servidor, todo um sirviendo irmão, acá desde um nuestra iglesia servidor, doméstica desde aqui da nossa igreja y doméstica, bueno, con corazón com amazónico. Andreia, Por com o coração eso amazônico. Por isso, voy a compartir acá la vou pantalla y compartilhar algunas imágenes a apresentação de que algumas das proponer, imagens pues que tienen que quero ver propor para vocês, con un título que tem a ver com o título muy al lugar
a todo este muy apropiado dinamismo num que processo de consiste dinamismo da en igreja, amazonizar con amazonizar Laudato Si com y los Laudato sueños de Si hermandad en el hogar e os común. sonhos de irmandade de nossa Entonces, casa comum. vamos a hablar de Laudato Si. Yo Então, vamos quisiera falar do entonces Laudato Si, tener al final, ter al iniciar la final, charla como para cuatro iniciar, elementos. com Un 4 elemento de elementos. entender como el Elemento trasfondo de entender místico no espiritual trasfondo místico, de espiritual, Laudato Si, de de Laudato esa Si, expresión, dessa tener claro expressão, también ter que clareza Laudato Si que Laudato tiene la Si ecología integral tem a ecologia integral como concepto como conceito fundamental, que fundamental, hay una metodología que tem uma de metodologia diálogo de sinodal diálogo sinodal y que esto está e que enfocado tem um hacia foco una acción para uma transformadora que tiene que ação ver con la transformadora, evangelización. que tem a ver com a Esta canción evangelização. del Esta Padre canção do Sereno início Kun es como do el Padre himno, Serenel Kuhn no é como um solamente del hino, Sínodo Panamazónico, não só do sino de Sínodo todo el ejercicio Panamazônico, de senão de amazonizar, todo esse amazonizar exercício de de la misma amazonizar. manera Isso que tem hay que muchos haver árboles, muito mucha agua, mais muchos que ter espacios matos, en los que árvores, fluye la água, fauna. muitas, Es muitas justamente espécies de lo que fauna. dice en el coro, ¿no? É como dice no Hemos coro, puesto no refrão. hemos inventado en algunos Hemos escenarios una inventado coreografía. uma Todo coreografia, uma está dança. interligado, Todo está como si interligado. fuéramos uno, Como se y fôramos todo interligado está en nuestra casa interligado común. em nossa Entonces casa a veces comum. jugamos, ¿cierto? Diciendo Às vezes todo brincamos, está todo está interligado, como si como se fuésemos fosse, como se fôssemos um. todo Tudo está está interligado en nuestra em casa nossa común. casa Y siempre ahí comum. hay una sonrisa, ¿no? Porque estamos en la Sempre casa tem um común sorriso. y en esa casa hay Nessa una casa acogida. comum tem como uma Y una acolhida. característica nuestra Uma es característica que nossa hay é un sentido, que digamos, de hermandad. Por eso tem um decimos sentido de mucho que irmandade. Laudato Si está Tem, conectado con Fratelli Tutti o y Dato Si pasó está interligado com a Fratelli Tutti. algunas de las imágenes Então, eu que apresento algumas das tengo imagens. en portugués para facilitar Algumas ustedes lo que es imagens tenho no português el repasar estas ideas. para em, pero bueno, creo que ajudar depois para o básicamente estudo. el Mas, lenguaje praticamente no simbólico de linguagem, aquello que o nos une linguagem do simbólico daquilo que nos se une, contrapone a lo se diabólico, que es aquello contrapor que ao nos separa, ¿no? diabólico, El Papa daquilo que nos insiste mucho en la separa. figura de ser puentes O y no Papa insiste tanto muito de muros. ser ponte Y e não muro. en esta imagen de los 10 años E de nesta Repam imagem, hay mucha desde fuerza, Senhor da hay una Repam, red tem muita forma, muita eclesial força. Rede eclesial pan-amazónica. Son pan-amazônica. tres palabras que São três marcan palavras unidad, que marcan marcam una unidade, articulación. que marcam Y uma Reiva tiene articulação. en su E esencia, en su Reiva espíritu, tem essa essência, em la seu espírito, comunicación, a la comunicação, capacidad de a capacidade articular. de articular. Reiva tiene un Reiva ejercicio también de tem um pontificado. exercício de Un sumo pontificado. pontífice le decimos De al sumo obispo de Roma, pontífice, pero decimos cada o bispo de persona de Roma. Reiva, Mas cada pessoa de Reiva en sí Reiva, misma, está Reiva em si construyendo mesma, puentes de entendimiento, está construindo pontes, entendimiento entre culturas, entendimento entre entre culturas, convicciones, entre y el convicções, lenguaje, las o palabras, linguagem, para as entenderse, palavras, para muchas veces entender-se. es E a muitas través de vezes este é lenguaje através deste más linguagem corporal, mais corporal, decir que todo sim, está interligado, o esas imágenes, por de todo está ejemplo, interligado. esos Por exemplo, códigos essas que están imagens, allí desses en códigos que estão esta ali, representación nesta de los 10 representação años de la dos 10 Repam, anos da permite Repam, entenderse permite y entender-se hacer esos e puentes y fazer derribar esses pontes los muros. e derrubar os muros. Lo segundo que tendrá que decir O en esta parte segundo que tenho que introductoria falar es nesta que parte estamos en el tiempo introdutória de la é creación, que estamos no tempo da el tiempo de criação. la creación que O tempo da comenzó el 1 criação de septiembre que y começou no que va hasta 1º el de 4 de setembro octubre. e que vai Es até un 4 de tiempo outubro. que É um comienza tempo con la que celebración começa com a de nuestros celebração hermanos de la Iglesia de Ortodoxa nossos irmãos da el 1 Igreja de septiembre Ortodoxa,
que é o 1º de inicia el año setembro, litúrgico, inicia o ano oración al litúrgico, Dios creador. que inicia com uma oração ao Deus Criador. E o 4 de outubro, Fiesta de San Francisco de Asís, festa de São patrono de la Francisco paz, de Assis, padroeiro da a quienes paz, cultivamos. a quienes cultivamos a ecologia. Son 34 días São 34 dias no en que, 1989, em 1989, comenzaron a celebrar os ortodoxos começaram a celebrar su jornada de oración sua jornada de hasta el oração 2003 para 2003. Começou no Conselho Mundial de Igreja. protestantes A maioria protestante se une e propõe este tempo, uma temporada, season of creation, una temporada, una uma estación, temporada, uma estação. y el Papa Francisco en E o Papa 2015, Francisco, no 2015, nosotros como católicos romanos, nós como católicos también nos romanos unimos, também y de unimos-nos. hecho, ya E se esta es fez, el 10º mensaje que el Papa já é o escribe 10º mensagem que o motivo de Papa este escreve tiempo. com motivo neste tempo. E neste ano Utiliza también usa sustantivo, o que es un substantivo. verbo. El sustantivo es esperanza. O substantivo é esperança, mas a ação é esperançar. No sé en portugués. Não sei em cómo se puede português. expresar, si se entiende lo mismo. E dá para entender que o mesmo La palabra rígida, não é a palavra rígida sino do verbo, de é a ação, a palavra, movimiento de pôr em movimento de la esperanza. aquela bola de esperança. Del pontificado de Francisco. É o próprio de pontificado de Francisco. O Papa falou Hay que primerear. ter dito, tem que primordiar. Primero. O primeiro, Dejen de balconear. deixem La de ventana, balconar. mirando como espectadores. Y entonces, Deixem de olhar desde o balcão. nuestro querido cardenal Pedro Barreto Jimeno, Nosso ahora querido cardeal Pedro sábado, Ribeiro, pero otrora presidente de SEAMA, presidente del REPAM, presidente da REPAM, a brincamos, ponerle verbos a los sustantivos y pomos verbos por aos eso substantivos e esperanzar por isso tiene que ver con esperançar evangelizar. tem a ver com Hoy en día, evangelizar. para evangelizar, Mas hoje em hay dia, que para evangelizar, laudosificar, laudatucificar, la alabanza, que ya tem a ver com para el avance, com o louvor, o sea, construir esos puentes a construir esses hermandad. pontes Y de todo irmandade, ello, en nuestro e todo contexto ele, Reiva, em seu se contexto recoge reiva, en se recolhe amazonizar. no amazonizar. No Que é es amazonizar una cuestión verde, não é simplesmente sino numa una questão flora, verde, sino de un mato estilo de verde, vida, senão um una estilo de vida, sabiduría uma de vivir y sabedoria convivir, en de este viver e caso, conviver, en el neste pulmón, no caso, más que el pulmón, no el corazón pulmão biológico, do coração, não Amazonía, só o corazón pulmão, biológico é no coração da del Amazônia, planeta. Parte de coração eso do planeta. nos ayudaron a A parte entender disso, os cientistas ajudam a el entender pulmón que no humano, pulmão humano, tomamos del aire, nós del tomamos do oxígeno, aire, do y oxígeno, devolvemos el e CO2, voltamos el o dióxido CO2, dióxido o de dióxido de carbono. Los árboles, Os acá árvores, as tenemos una árvores, representación tem uma del representação Uruguay, do Uruguai, un árbol. de uma Los árvore, árboles de uma, utilizan dos tomar árvores, el CO2, o que faz se tomar o CO2 convertirlo por la fotosíntesis e en converti-lo na oxígeno. fotossíntese no oxígeno, Las no palabras tienen oxigênio. poder, y ustedes lo As saben palavras bien, têm poder e por você la sabe muito bem cultura, isso, por la pela lingüística, cultura, por la pela literatura. linguística, pela literatura. Entonces, por supuesto, E então queda ahí como el lapsus fica ali no del lapso mundo, de dizer pulmão do el mundo, corazón biológico. mas resulta que é o coração biológico. O Entonces, coração también biológico. podemos Então decir que também podemos amazonizar dizer que amazonizar corazonar, é coraçonar, que late, coração que late palpita, en la Amazonía, coração nos que da palpita na agua, Amazônia, que nos nos da dá água, oxígeno, nos dá oxigênio, nos da nos medicamentos. dá medicamentos, alimentos. Esperanzar Então, esperançar y amazonizar e amazonizar convidan a un actuar con la creación. convida a um agir Y com a decir criação. creación E e dizer criação é muito mais que recursos naturais. decir creación es Dizer criação é muito mais naturaleza que uma natureza inerte. inerte. Y
el gran e o aporte grande que aporte que desde fazemos esta sabiduría desde esta sabedoria da respaldada por el Amazônia, Ministerio de la Iglesia, espaldada, apoiada pelo Ministério da no, Igreja, no se tem trata que dizer, de não, un se, objeto, não que falemos de um sino de un objeto, sujeto. senão de um La sujeito, naturaleza que a no es natureza algo, não é alguma alguien. coisa, é alguém, que a natureza é Nosotros le alguém. decimos creación. Nós falamos de criação. Muchas de las culturas Muitas animistas o das politeístas culturas politeístas le dirán madre, nada, dirão, y ahí hacer un falará e ejercicio por de nome de crear mãe. puentes, E ali temos que fazer um esperanzar, exercício de criar amazonizar, pontes, amazonizar, laudocificar, laudotificar, fratellitizar, fratelitutizar. evangelizar, implica Evangelizar tejer esos implica lazos porque todo está tecer os interligado laços, en porque nuestra tudo está interligado em casa nossa común. casa comum. Laudato si entonces Laudato si, es un então, término é um que termo tiene hoy que en tem, día hoje em muchos dia, sentidos. muito, Es polisémico. muito sentido, Hay polissêmico. que saber a qué nos Temos referimos. que saber a que referimos-nos. La encíclica Laudato Si A encíclica Laudato Si se escribe en 2015. se escreve no En 2015. el 2018 el Papa No invita a una conferencia 2018, Laudato Si. convida a uma conferência Laudato Si. 2020 2020, declara el declara año Laudato Si. o ano Laudato Si. Después de 5 años de publicada la Depois encíclica, de 5 anos dediquemos de un año publicada a para encíclica, estudiarla, dediquemos um ano para año estudar Laudato Si, de para esa que o celebración, final en mayo de dessa Laudato 2021, Si, no maio de 2021, pongamos en acción ponhamos estas no, enseñanzas sobre una no plataforma. agir essas ensinanças numa plataforma. De acción E essa Laudato Si. plataforma chama-se Plataforma de Ação Laudato En el Si. 2023, No el Papa 2023, dice, o Papa disse: superamos la pandemia, superamos a estamos en pandemia, guerra, estamos na y hay guerra temas que hay que actualizar e temos temas que temos que en atualizar Laudato Si. na Laudato Y Si. nos da E como nos regalo dá como la presente exhortación a Laudate exortação Deum. Laudato Hay una línea de Deum. tiempo Aqui tem uma linha de de un tempo, desarrollo de um del desarrollo, magisterio do del obispo de magistério Roma que do tiene que obispo de ver Roma, con esa que tem a expresión ver com Laudato essa Si. expressão Laudato Resumiría, Si. encíclica Resumiria, Laudato Si, encíclica Laudato plataforma de Si, acción Laudato Si, plataforma de ação Laudato Si, exhortación Laudate Deum, a o exortação desarrolla Laudate la Deum, encíclica que Laudato Si. desarrolla a encíclica Laudato Si. Pero también Mas tenemos un também temos um que hoy en día um se llama movimento que Movimiento no dia de Laudato Si. hoje, que chama-se Movimento Laudato Si, En que 2015, tinha nascido en no Filipinas, 2015, como nas Movimiento Filipinas, Católico Mundial por el com o Clima. movimento católico do movimento do Entonces, clima. en el 2021, el Papa Então, no aprueba el cambio de 2021, nombre o y Papa aprova tenemos a troca do Movimiento nome. Laudato Si, Temos o movimento que Laudato usa la Si, plataforma de acción que Laudato Si puxa y a se plataforma, aplica a Laudato Si plataforma de ação que Laudato forma Si, animadores inspirado na Laudato Si Laudato Si, que forma animadores Laudato Si, e esses conforman animadores círculos conformam Laudato Si. O sea, círculos la Laudato moda Si, Laudato Si. a moda Y Laudato eso Si. es importante, E isso é pues, importante, distinguirlo porque cada distingui-lo, vez hay porque cada cátedras vez Laudato Si, tem hay cátedra Laudato Si, jardines Laudato Si. há jardins Lo que yo Laudato quiero Si. O que eu quero invitarles es a ir a la convidar raíz. vocês é Y chegar la até a raíz raiz. tiene que ver E a con una raiz tem experiencia a de ver bien. com uma experiência de bem. Laudato Si Laudato Si se pronuncia se pronuncia, se pronuncia umbro, em en la Umbro, región de Umbría, a região de en la Umbria, Italia, e na Europa, Itália, Italia, na de Europa, hace 8 siglos. de mais de 8 ¿Por séculos. qué se hace Por famosa que la se expresión faz Laudato Si? famosa a Porque expressão la Laudato canta Si? Porque a canta un hombre um homem llamado chamado Giovanni Bernardoni.
Giovanni a quien su Bernardoni, papá le decía a quem Francesco, seu pai falava que era Francesco, ou Francesito, cariñosamente porque la mamá carinhosamente, porque a mãe había nacido en Francia. tinha Lo nascido que na conocemos hoy en França. día como Francesco de Assisi, Agora que porque conhecemos vivió en Francisco de Sevilla, Assis, que porque es viveu Asís. na vila que agora é Assis. Entonces acá hay un juego Então, también de palabras, ¿no? aqui tem um jogo de Giovanni Bernardoni, palavras. Giovanni conocido en la Bernardoni, historia como conhecido na história Francisco como de Asís. Francisco de Assis. Y él, E ele, al final de sus días, ao final de seus dias, le canta al Creador, canta o Laudato Criador. si, oh mi Señor, Laudato si, ó meu Senhor. alabado seas, Louvado loado sejas, seas. louvado Y lo seja. hace en su E o lengua. faz em sua língua. Eso para mí, el contexto E Reiva, bueno, no para solo mim, o contexto, pero contexto especialmente hoy, Reiva, me parece especialmente muy hoje, importante. parece muito importante. Giovanni Bernardoni, Giovanni Bernardoni, allí en la región de Umbría, ali na região do donde Bria, hablaban umbro, onde le falavam canta a umbro, Dios lhe canta a en su Deus propia lengua na sua própria língua. y le dice, te alabo, E a alabado seas fala, por te todas las alabo, criaturas. louvado seja por todas as tuas Entonces, criaturas. si Então, vamos se vamos al trasfondo, a las raíces ao fundo, de às Laudato Si, raízes hay que de hablar Laudato de Si, la temos que experiencia de falar Dios da experiência en de San Francisco de Deus Asís. em São Francisco de Assis. El próximo año O se próximo cumplirán ano 800 años farás aniversário de de este 800 cántico, anos deste de este cântico, himno al hermano deste Sol, hino ao irmão que Sul, pasó a la historia y que que le passou na ha dado história el título a la encíclica e que y le dá está o dando título da título, el encíclica, nombre está dando o título a ao muchas nome, experiencias a muitas de fe experiências de fé en el cuidado no de lo cuidado creado. do Criado. Unas imágenes Umas imagens para conectar para todo lo que hay interligar detrás todo o del que tem, nombre o que Francisco de Asís, detrás do nome de detrás Francisco de de la Assis, palabra Francisco detrás de da Asís. palavra Francisco Asís, de un lugar, Assis. Assis, um una lugar montaña. na montanha. Hoy en día ha crecido Hoje em a dia tem una crescido. planicie, Chama-se Francisco, planície. Francesco. Santo. Francesco, santo. Y entonces Francisco de Então, Asís Francisco de Assis, es el que renuncia o que a las riquezas renuncia de su padre Pietro às Bernardoni riquezas dos seus padres y se dedica a atender e se la dedica para o providencia atendimento da de su providência papá Dios. de seu Papa Deus, Papá Francisco es Deus. el que representa Francisco é el que nacimiento, el representa natal o nascimento, o Natal del niño Jesús de Menino Jesus y lo representa con arte, e con representa teatro. com arte, com teatro. Francisco es el que se le Francisco ve en la iconografía é que se vê na iconografia luego de fracasar depois de en el fracassar proyecto que su papá quería num imponerle, projeto do él pai también que queria sonó ser un impor, caballero que ele também en la época sonhou de ser um de las cruzadas, de las cavaleiro guerras, y na la época da casa cruzada, da que guerra, se encuentra con el da caça. Evangelio, E encontra-se com o Evangelho, al principio ao contempla princípio al crucificado contempla ao y después crucificado establece una e comunicación depois con estabelece ese uma crucificado comunicação com esse en la crucificado famosa na famosa imagen del Cristo de San Damián. imagem do Cristo de São El Damião, Cristo de San Damián do Cristo de escucha São las Damião, palabras, que escuta as repara mi palavras, casa, que repara amenaza minha ruina, casa, repara mi casa, que amenaza ruina. repara minha casa, Y la palabra casa conserta minha también casa. E a es palavra casa comprendida de diferentes também é maneras. compreendida de Para diferentes Francisco, formas. la Para casa Francisco, de a ese Cristo casa desse era Cristo una capillita era que uma comenzó a capela construirla. que começou a Después reconstruir. la historia Depois, dijo, na no, história, la casa es la iglesia. não, a casa é a Francisco igreja. Então reparó Francisco la iglesia e que estaba consertou a igreja que estava esclavizada de la corrupción,
estava baixo da corrupção do dinheiro e do poder, e o bispo de Roma, quem assume em nome do Francisco, o Francisco de Assis, não é que a casa, esta criação, e concretamente neste planeta. E nesse diálogo, em Cristo São Damião, conta-se com Francisco abraçado, enternecido pelo amor que demonstra-se na cruz. E ao final dos dias, aparece também representado como um crucificado com as huellas de Jesus na cruz, os estigmas, que neste ano estão celebrando 800 anos, 8 séculos dos estigmas. Nestes dias, escutando alguns expertos franciscanistas, falavam que os estigmas, como pode-se entender como uma ação sobrenatural do anjo que colocou esses tatu nesse Francisco, que tem muito parecido a Jesus, mas também como consequência de ter amado como Jesus no leproso. Falava o Frei Michael Moore, se Deus te tomar o mate com o leproso, vai contagiar, porque aqueles estigmas são huellas disso. Razão pela qual ensino aqui este encontro, estas conversões de Francisco com os leprosos. E ele mesmo fala, diz que sentia nojo, era realmente muito nojo, porque eram rejeitados pela sociedade medieval, que estava doente de lepra. E Francisco, lendo o Evangelho, sente-se movido a repetir o mesmo agir de Jesus com o leproso. Abraça o leproso, como depois de muito esforço. Ele fala que é um sabor amargo da boca, que converte-se em um sabor doce. E então toda essa dimensão corporal é muito importante, até ser representado não como o que contempla, que é a cruz, senão que assume a cruz na sua pele, na sua carne, que assume aquela ação do crucificado. E por isso a representação da paz. O homem que vai na procura de sultão muçulmano na guerra pela Terra Santa e a propõe que fosse instrumento de paz. Os relatos de dialogar com o lobo assassino e fazer a domesticação. O ponto aqui é que quando falamos Laudato Si, estamos falando de tudo isso. Não é a marca. Se o movimento Laudato Si existe, é porque quer viver esta experiência de espiritualidade, porque quer entender que tem que entender de uma maneira, abrir essa ação do Espírito Santo, desde a humildade, desde a irmandade, desde o cuidado, da alabança de tudo criado. Se uma encíclica Laudato Si, se tem uma plataforma Laudato Si, tem uma espiritualidade e uma mística de Laudato Si. E por isso é importante recriar, renovar e compreender qual foi essa experiência que levou essa experiência para cantar Laudato Si. Paro aqui porque aqui cantar Laudato Si é muito importante. É um hino. É uma expressão bela.
Poncho Franco está allá en la sala, pero Não sei, Poncho Franco está aqui na sala. Com ele compartilhei muita coisa, esses sonhos aqui na Bogotá. E Poncho é um cantautor. Poncho está en Bolivia Poncho está na con Bolívia, Reiva, com Reiva. puso la misa colombiana. Ele compôs a missa Con su colombiana. guitarra E com sua guitarra, nos hace corazonar. nos faz coraçonar. Danzas, As los danças, cantos de las os culturas cânticos amazónicas das culturas también amazônicas nos llevan a una também lleva-nos uma no mística. necesariamente en un Não lenguaje necessariamente cristiano, no linguagem católico, cristão, apostólico, romano, pero católico sí en el romano, sentido mas de sim no hacer florecer sentido de la fazer florescer existencia a y sacar lo existência mejor de cada ser humano. e tirar o melhor de cada um de Insisto nós. en esa dimensión Insisto nessa estética, dimensão artística estética, de Laudato Si artística como de algo muy Laudato Si, importante como en uma ese coisa muito tender puentes, importante nesse en tender ese pontes, buscar de fazer pontes, nesse la procurar comunicación a para comunicação el cuidado para, y para o mediante el cuidado. cuidado E, alabar a Dios. e através do cuidado, louvar a Deus. Lo que sucede en la Amazonía es lo O que que sucede en América acontece Latina na y en el mundo. Soçonia, é o que La mayor acontece na parte. América Latina, no mundo. A maior parte. Invocamos a Dios, los seres humanos invocamos a Dios, Invocamos a Deus. Nos invocamos seres al humanos sagrado, invocamos a Deus, invocamos o hablamos de la sagrado, divinidad. falamos da Y divindade. entonces, en E esa red, então, nessa rede, esto es una imagen essa é uma imagem la do Asamblea del início Sino en da 2019 en Assembleia Roma, do Indígena, se ve que início do las Sínodo redes na Roma. Então, são as redes que tecemos, que os establecen la laços hermandad que tienen que estabelecemos, a llevarnos a Irmandade, cuidar la tem que naturaleza, levar-nos para cuidar da natureza, la vida de los pobres a vida dos y pobres esas, e esos vínculos de esses respeto y de vínculos de fraternidad. respeito e de Eso es lo fraternidade. que implica Isso que Laudato Si. implica Laudato Si. El método Método para llevar a cabo esto lo para vemos en la levar película La Carta. na prática, La película La podemos, Carta, que no ha sido filme La Carta. promovida É um filme por promovido Laudato Si como una pelo forma de movimento divulgar la Laudato Si encíclica. como uma forma de Es muy difundir a interesante porque encíclica. tiene un É muito tema interessante porque tem um tema que es central, que el é cambio climático. o câmbio climático, Yo a mudança insistiría climática. Mas eu en insistiria la muito metodología que plantea el na método de metodologia do diálogo diálogo, social de diálogo sobre temas social, ambientales. sobre temas El diálogo ambientais. social y la O diálogo amistad, social el e a diálogo amizade social, social o y la diálogo amistad social e a social amizade trabaja social, ou en la trabalha encíclica na Fratelli encíclica Tutti. Fratelli Tutti. Entonces, Então, ¿cómo alabar a Dios? ¿Cómo hacer como louvar a vida Deus, Laudato Si? fazer vida ao Laudato Alabado Si, seas, mi Señor. essa Necesariamente tiene louvação, que ser en el louvado seja diálogo. nosso Senhor, En necessariamente tem que esta ser no película, diálogo. el Nesta Papa carta, nesta película, Mundadar, o Papa fala Chief, el jefe amazónico, no chip habla amazônico, con un joven chip migrante amazônico, africano, fala com um jovem migrante habla africano, con una fala com uma activista jovem ativista asiática, asiática, habla con una fala pareja de com científicos um casal de expertos cientistas Hawái, expertos de Hawaii y habla con la e presidenta fala com a de presidente de una de del uma movimiento apostólico de um movimento apostólico Laudato Si. Creo que ahí está. Disculpen, Alfonso Franco, por favor, si puede Desculpa, silenciar su Alfonso micrófono. Franco, Gracias. por favor, se pode silenciar seu microfone. Obrigado. Llenar de virus. Sí, viralizar, claro, sí, Hola, Poncho. ¿Cómo estás, Poncho? Es Un que gusto. Poncho, como está? Um gusto. Un gusto, hermano. Justo te estaba mencionando hace un rato. Gosto. la Estava dimensión falando de artística de ti Laudato nesse, Si. nesse Laudato tema Si da como himno. dimensão artística, Y entonces, como Laudato Si como hino. eso me parece muy Então, interesante porque parece muito importante. que desarrolla Laudato Si. seguidores tengo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ellos en las redes? Los influencers. Eso es lo que llaman ahora. Disculpen, intentamos silenciar a Alfonso, pero no se puede. Alfonso, ¿estás ahí? Por favor, si puedes silenciar. No, ya. Alfonso, por favor, pode silenciar.
Mejor. Gracias. Obrigado. Entonces, vamos a ir Então, en esta línea, ¿cierto? De então entender vamos, qué es Laudato vamos ir Si, nesta cuál es el linha, entender o misticismo que é de Laudato Si, Laudato qual é a Si, mística e de la espiritualidade de Laudato la Si, alabanza da de Dios. louvação de Deus. Y hay un método que E se ha tem um desarrollado, método podemos que hablar tem de desenvolvado sinodalidad, de de diálogo social, sinodalidade, para de mí la diálogo firma de la social. carta lo representa. Para Diálogo mim, o social. filme da carta o ¿Y qué representa, hacemos en la porque é Amazonía? um diálogo. E o que Hablar, fazemos na Amazônia? ya ahora E o que lo fazemos na vamos Amazônia é falar a plantear, porque el eje central o, está en el, la o, e- comprensión de ecología o, integral, o elde que básicamente la central ecología está integral es no tema evidentemente da todo ecologia interligado, e isso de como integral e que somos uno, todo não está fala de que interligado tudo é y hay una interligado como casa se común. fôssemos que Y tudo tal está vez interligado lo nossa casa más comum. gráfico para E entender talvez no la mais ecología gráfico que integral podemos entender está en esta no plataforma gráfico de acción Laudato Si. está nesta plataforma de La ação de plataforma Laudato Laudato Si. Si A plantea plataforma de ação 7 Laudato Si objetivos Laudato Si, planteia 7 7 dimensiones objetivos, de la 7 ecología integral. dimensões da Observen ecologia el integral. color verde Observem oscuro, que a verde cor verde oscuro. escuro, La plataforma dice que debemos a responder al clamor plataforma de la tierra. que devemos responder ao clamor da terra. Diríamos, As aquí outras está la cores. diferencia Aqui está a de la diferença mirada de la ecología integral da mirada da ecologia en integral relación em a la relação mirada que tienen na la mayoría de mirada, las personas ao sobre la olhar que ecología tem a maioria das y sobre la pessoas sobre o Amazonía. ecológico e sobre a Para muchas Amazônia. personas, Para muitas pessoas, lamentablemente, infelizmente, la Amazonía vale a enquanto Amazônia tenga vale madera, enquanto tem madeira, enquanto aporta oxígeno, enquanto dá encuanto oxigênio, que nos da agua enquanto subterránea, dá-nos água subterrânea, superficial, los ríos voladores superficial, y se os rios olvidan de la dimensión voladores, humana. Y e por eso esquecem a dimensão el humana. clamor de los E pobres por isso o es clamor un dos campo al cual hay pobres que responder. é um campo La que temos que economía, responder. A economia é hoy en día el ecológica. Papa le llama la Hoje economía em de dia, Francisco. fala da economia de Y aquí en Francisco. Brasil E ali no se habla más Brasil, bien todo de economía de Clara y se Francisco de fala Asís, da economia de Clara e adoptar un de estilo de Francisco vida de Assis, sencillo, adotar estilo de vida sostenible, simples, sobrio. sustentáveis, La educación ecológica, sóbrio. que está A ligada educação al Pacto ecológica, Global Educativo, que está interligado y la no Pacto espiritualidad ecológica Intereducativo, na y la espiritualidade participación ecológica ciudadana. e a participação cidadã. Entonces encontramos que Laudato Então, Si como encontramos que a encíclica, como Laudato Si, como documento, no es encíclica, como verde. documento, não é No es verde. solamente una encíclica que Não é habla de lo somente biológico, que de la fala do fauna y la flora. biológico, da fauna, da La flora. encíclica Laudato A Si encíclica es Laudato polícroma, Si es é multicolor. polícroma, é multicolor, Cuando tú lees multicor. Laudato Si, vas a Então, tem encontrarte muitas de cores. ecología, Então, quando de fala de economía, Laudato Si, de quando fala de política, ecologia, de de economia, de educación, política, de de estudio, educação, de de cultura, espiritualidad de y por espiritualidade supuesto de e, datos de por ciencia suposto, para e, generar porém, esa conciencia. se fala de ciência para gerar essa Y el consciência. sentido de E no esta sentido imagen, que desta, tiene que ver essa allí imagem, que tem que ver muito con un panal de abejas, com es que um cada panal uno de sintamos que abelhas. estamos trabajando Cada en la um de nós sinodalidad. sintamos que estamos trabalhando na Sinodalidad, caminar sinodalidade, juntos, que fala de caminar caminhar juntos, juntos, caminar en caminhar compañía. juntos, caminhar em companhia, assim En como uma cada abelha. comunidad, cada persona A cada comunidade, cada aquí en la pessoa Amazonía, é aquí como en uma Colombia, abelha. en Na Mesoamérica. Amazônia, aqui na Vamos Colômbia, allí Mesoamérica, vamos avanzando ali en avançando, la espiritualidad sim, na espiritualidade propiamente de esa propriamente alabanza. Una dessa alabanza alabança. que se hace Uma cuidado. alabança que se faz cuidar. ¿Por qué cuidado? Por que cuidar? Porque es tal vez la forma Porque como se concreta talvez, la como é a ecología forma que se integral. sintetiza, se La concreta a ecología ecologia integral. en A la ecologia encíclica integral, na nos dice, encíclica, pasemos de una nos cultura del fala descarte. de uma cultura do descarte. ¿Cómo se dice descarte Descarte, como se fala en descarte? portugués? Bueno, quien está traduciendo Descarte. tendrá la facilidad. El desecho, ¿cierto? El lixo, O ¿sí? lixo Y a la cultura del cuidado. ou a cultura do Ojo cuidado. con esto. Óleo, ¿Por qué cultura del descarte? porque a Porque el cultura do mundo descarte, do parece un lixo. inmenso depósito Porque de o cosas mundo sucias. parece um La depósito de cultura sacerdotal dice que lixeira, uma lixeira. el,
Assim que se lê o texto, mas com os seres humanos convertidos em lixo. Nos relacionamos como lixo. Então, como se tu eres indígena, isso hoje me considero uma raça maior. Para mim, você é lixo. Mas se tu eres migrante, se posso aproveitar de ti, exploro teu trabalho, e depois que te uso, depois te descarto. Se você é bonito, lindo, se, me aproveito para meu prazer, mas depois do uso, eu depois desejo, jogo no lixo. Depois que tu está enfermo, está doente, já não serve para mim. Está doente, então, na cultura do descarte, de jogar no lixo, a cultura do cuidado. Como se mede Laudato Si? Como se mide o Laudato Si? Se mide no cuidado de si mesmo, cuidado de meu irmão, cuidado de minhas irmãs na vinha do Senhor, e o cuidado da comunhão com o Criador. A quem eu canto Laudato Si, a quem falo com amor, louvado seja hoje, meu Senhor. Então, vamos entrar na palavra de ecologia integral. E como muita gente pensa que o ecológico é verde, semear um árvore, ter uma horta, recolher um plástico de um rio, de uma praia, já eu fiz Laudato Si. Mas Laudato Si, esse não é o sentido da encíclica Laudato Si, nem da alabanza, porque o ecológico está interligado com o econômico. Oikos, ikos em grego, traduzido, outra vez o jogo de palavras, traduzido ao espanhol. E ao português também. Tem que falar com o lar, ecologia, economia e comunismo. É um sentido de o lar, não da arquitetura. Não a casa, house em inglês, home, nas relações. Pelo tanto, se queremos uma transformação no ecológico, temos que procurar na raiz uma transformação no ecológico. E por isso que o Papa Francisco, depois de 8 anos, decidiu escrever Laudato Deum, porque o paradigma tecno-econômico sigue fazendo das suas, atropelando os direitos humanos e destroçando estranhos de nossa irmã Terra. Nesta imagem que podemos enxergar, tem uma aliança entre tecnologia e economia. A tecnologia tem suas bondades. Se não fosse pela tecnologia, não pudéssemos estar agora aqui falando nesta interação, neste diálogo. Na economia é necessária, mas quando se faz o idolatrismo do capital, se põe o evangelho. Ele tem 3 elementos: antropocentrismo, relativismo moral, que são fruto do pecado, como ruptura, como desconexão, que acaba sendo como nosso desafio nos termos dessa evangelização, de se amazonizar, de se laudatosificar, de fraternizar. E obrigado ao sínodo amazônico que hoje temos um novo horizonte para entender o pecado ecológico como uma ação ou omissão contra Deus, contra o próximo
e contra a comunidade também. Um pecado contra as futuras gerações que se manifesta em atos e de contaminação do ambiente, transgressões no princípio de interdependência e a ruptura do princípio da geração futura nos remite ao catecismo. E o catecismo, 340, 344, é o 337, o catecismo da Igreja Católica nos fala da criação, nos fala de um Criador, nos fala de uma criação que é diversificada, que é política. E por isso, a Amazônia tem um caráter sagrado. Para quem olha sem ver, a terra é terra só. Nada fala de Pampa. O Igarapé cantava um cantautor argentino. Para quem olha sem ver, a Amazônia é simplesmente uma massa, é um mato. Cuidem-nos, porque disso depende meu bem-estar aqui. Os países nórdicos. E mando dinheiro, envio dinheiro. Ali tem uma pugna ideológica, cultural. Somos matos, somos selvas, somos floresta. Não simplesmente bosques, selvas, matos tropicais, porque tem um sentido. Insisto muito, não somente na etimologia, senão a epistemologia que está detrás das palavras. Por isso, nesta imagem também os sinos. Lembro que nessa conversão ecológica de que se fala, na Amazônia, é que tem uma dimensão ecológica também. Tem uma dimensão ecológica da conversão. Porque a única conversão é da Jesus Cristo, lá de Jesus Cristo. Às vezes podemos confundir com a conversão ecológica, com mudar algumas coisas do hábito, de fazer algumas coisas. Nessa mais de ecologia integral, do documento da igreja. É uma conversão da experiência trinitária. Na comunidade de precioso amor infinito ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, podem olhar aqui no linguagem, neste lavado de imagem das corporações, sino também o uso das palavras. E cada vez olhamos um fenômeno de termos que utilizamos na igreja, um termo ambiental, para pôr máscaras, para não mudar o estilo de vida que estão gerando esta cultura do lixo. Possivelmente muitas pessoas falam de conversão ecológica, mas não mudam minha vida. Então não te sinto como meu irmão, que você é um empobrecido, um marginado. Sou like. Me converti ecologicamente. Mas que esta ecologia integral é Fratelli Tutti Santi. E por isso, resumo, eu vou fechando aqui para deixar o espaço para interagir entre nós. Com o documento do Papa Francisco, podemos falar que Fratelli Tutti caminhamos cantando Laudato Si com Evangelii Gaudium, o espírito de Episcopalis Communio, nossa querida casa comum. Irmãos todos, caminhamos cantando Louvado seja, com a alegria do Evangelho e o espírito da sinodalidade de nossa querida Amazônia. Mas também com todas as Amazonias do mundo, todos os igarapés, todos os espaços onde palpita a vida em sua diversidade. Faltaria acrescentar aqui para que muitos laudatos Deum, para que muitos louvem a Deus.
Vou en términos fechando, de aplicación, vou encerrando em termos de de aplicação cuál es nuestra tarea de qual é evangelizadora, nossa tarefa cuál es nuestra tarea evangelizadora, como artífices, qual é como nossa artesanos tarefa como artífices, como de una artesãos, cuidadanía. de uma El juego de cuidadania. palabras también me parece E o jogo de palavras, ciudadanía, de ciudad, cidadania, ciudadanos, de cidadania, de cidade, cuidadanía, como cuidar, cuidadania, de cuidado, cuidadores, de de cuidar, cuidadores, de curar, cuidar, sanar. de curar, de sarar. Algún joven en estos días dijo, hay Algum que jovem nestes dias samaritanear el evangelio. falava de samaritania o evangelho. Samaritanear Samaritania, laudato si, de samaritanear, samaritano, es de decir, por o verbo, ser da cuidadores. ação de ser Una cuidadores, cultura del cuidado, de uma cultura do cuidado, mi cuidado, tu cuidado, do cuidado, do cuidado cuidado, de lo nuestro. do cuidado do Y, nosso. y la iglesia, pues, E va na surgiendo igreja vai surgindo esa línea ecuatorial. nessa linha Ahora el equatorial. Papa Agora o estaba Papa allá en estava Indonesia, en na Borneo, que es de Indonésia, las zonas más biodiversas del Borneo, mundo, uma que está en la zona del região Congo, muito que también diversa, está en la línea está na linha de la do Amazonía. Congo, que é na querida Amazônia. Y allí entonces aparecen las E redes ali eclesiales aparece as redes territoriales de ecología eclesiais, integral. territoriais, ecologia integral. Y esta es una acción E esta é uma ação demasiado mais que pone en evidencia una estrategia de la evangelización. No es una evangelización metafísica, sino se da en un contexto, en una porciúncula, volviendo a términos franciscanos, la porcioncita de tierra para alabar a Dios con Santa María de sus ángeles. para La lavar Amazonía es una gran porciúncula. a Amazônia, é uma grande Es el porção, templo para alabar a Dios. e o templo para louvar a Deus. No es, A Amazônia é o templo de acá louvar a el acuífero Deus. guaraní, Aqui la é Reta aquífero Guarani, a reta vida. y allí es el espacio E donde podemos ali, crear e o espaço onde podemos criar o sea, la essas, acción del Laudato Si essa ação de laudatificar articular implica con todos articular esos logos, com todos con esses todas esas instituciones, logos, com porque essas estamos habitando la logomarcas misma casa. e com essas que estamos morando na mesma casa, casa comum. La Amazonía, Na evidentemente, Amazônia, es importante, evidentemente, é importante. duele ver la Amazonía en llamas, Dói a Amazônia, duele verla herida, dói ver ferida a hacerla, Amazônia, sanarla, sarar, curar a restaurarla, Amazônia, restaurar a coserla, Amazônia, tejerla. costurá-la, Enseñó este tecer, sabio franciscano tecerla com seglar amor. Este llamado Robert sábio van der Haar. franciscano Seglar Lobel Entonces, hermanos y Tamberhard. hermanas, Então, irmãos e si nos irmãs, preguntamos la relación então se de nos Laudato perguntamos a Si con el relação cuidado de de la casa Laudato Si común, com o cuidado da pues casa tenemos comum, allí ali temos, un ver, pois, juzgar, actuar, ver, partiendo de la julgar e realidad, agir, un discernir partindo la da realidad realidade, discernir da realidade, para una acción, para encontramos como agir, método para uma ação, de iglesia. encontramos como En método de igreja, en na querida Laudato Amazonia, Si, en querida Fratelli Tutti, Amazônia, siempre hay que Fratelli Tutti, partir sempre temos que partir de una realidad, de uma y una realidade, realidad que en el caso de la e a Amazonía está realidade é que nesse marcada por el caso da agua. Amazônia está marcado pela água, El está agua en las carimbado relaciones, com a água, bueno, acá nas un relações. cotejo entre el análisis que hace Laudato Si Aqui y faço uma Fratelli Tutti, comparação que por entre ejemplo Laudato hay Si e que Fratelli leerlas, Tutti. Tem que de fazer a una leitura as y no duas caer en la juntas. rampa de que, ay no, entonces Cair podemos caer de Laudato no Si. erro Ustedes que están en la Amazonía, de não ler lean Laudato só nós Si na y luego Amazônia, lean só pues lean fazemos a leitura Fratelli Laudato Tutti y Si, dónde queda Fratelli Tutti e y onde dónde queda fica, Evangelii e Gaudium onde fica y Fratelli dónde queda Tutti, Laudato Si, Evangelii Gaudium, porque onde fica ahí hay Laudato también Deum. como Ali também una tem, compaginación ali tem en uma en esta compaginação enseñanza nesta proposta. de la iglesia. Entonces, como hemos dicho, Então, el como temos lenguaje muy falado, de repam, vamos muito ahí reparo, navegando. vamos ¿Cómo se navegando. comunica la gente en la Amazonía? Como se Es comunica a na través gente na Amazônia? del É agua. através ¿Cuál es? da água. Hay que aprender a leer el agua. Temos que Hay que aprender a aprender fazer leitura da escuchar el água. agua. Temos que Hay aprender a que escutar a aprender água. a dialogar con el agua, Temos como que Berta aprender a dialogar Cáceres com a água. en Honduras Berta lo Cáceres, em hizo Honduras, y por eso e o fez, por isso sacrificó sacrificou sua vida. Así como hay Então, signos de los tiempos, assim como tem os en el lenguaje sinais de dos iglesia, tempos hay no señales linguagem de da los igreja, tiempos.
tem sinais do território. E acho que Kermalisete tem uma inquietude como ler e entender o que está acontecendo no território, na referência nos armar a água. Assim chamou Francisco de Assis, e está viva, mas estamos ameaçando e condenando, uma condenação a uma morte prematura. Basicamente, que todas as atividades humanas, a atividade ecológica estão repercutindo e tem seu impacto na água. Se construísse uma cidade, uma grande cidade como Manaus, no meio da selva, do mato, onde vão nossos excrementos, nossos desejos humanos, como vai onde que nós consumimos sobre o plástico, o microplástico, que tem também muitas pesquisas, também que fica no peixe desse resultado. A rede mais próspera, melhor que a Repam, mas que feita pelo mal, chama-se do narcotráfico, que se conecta de polo sul a toda a Norte-América. E o narcotráfico, por onde passa, deixa uma marca de morte. Primeiro para deforestar, para tala, para queima. E depois a formação química, os desechos químicos, como toxicidade nas águas, está envenenando o corpo das pessoas que consomem e envenena a mente de que tem aquele poder. Que tem muitos dos países da América Latina, tem muitos narcoestados, que estamos numa narcocultura. E simplesmente deixa uma marca no bioma amazônico. E se isso acrescentamos um tema de hidrocarburos, no caso de hidrocarburos de Equador, ali está claro que o afã do petróleo e que está condenando a morte a Amazônia. E alguém fala aqui, não, tranquilo, vamos abandonar o petróleo, agora vamos à transição energética, mas por cada painel solar, por cada gerador de energia do vento, por cada auto elétrico, tem uma comunidade ecossistema que está sendo sacrificado para extrair lítio, para extrair coltão, para extrair cobre, para extrair todos os minerais estratégicos. Não podemos falar, não podemos mudar que temos uma conversão ecológica, energética, se não temos uma conversão de coração do pensamento, de um estilo de vida. E por isso, o grande peligro do Laudato Si em estruturas eclesiais é reproduzir o esquema e ter a consciência tranquila. Mas se nós não transformamos, não mudamos nas estruturas políticas, econômicas e culturais que o Papa Francisco fala no Laudato Si, nós estamos sendo fiéis ao Laudato Si, assim de simples. E por isso a importância na linguagem da comunicação que falemos de assuntos profundos. De assunto profundo tem muito a ver com os grandes valores, com as grandes dimensões que dão sentido à vida. E neste diagnóstico aplica absolutamente todos os rios da Amazônia, obviamente na extensão. Não temos uma cultura do cuidado. Não temos uma cultura do cuidado e a água sigue sendo o grande lixo da humanidade. Uma humanidade que vai crescendo, que cada vez consumimos mais. E o que consumimos cada vez é traz mais impacto. Temos as empresas de gás na Amazônia para que façam a pesquisa, para que algumas vezes tenhamos celulares biodegradáveis. Tem que chegar biodegradável
y sobre todo También la palabra biodegradable hoy en día se está manipulando, entonces tenemos cosas de biodegradables manipulação de y tenemos biodegradáveis, microplásticos. mas que ao final ficam Ese microplásticos. es, digamos, el gran reto. Então, esse é um Pensar grande que desafio, finalmente, e um grande entonces, desafio para, será, digamos, mi último finalmente, mensaje para esse é meu último cerrar slide, es minha que última mensagem, hay una para um metodología encerramento. que Tem tiene que uma ver con el diálogo metodologia social que tem a y ver el com o diálogo diálogo social, significa e en o diálogo profundidad el significa, em logos, profundidade, ¿no? o logo, o El sentido, verbo, não somente o el verbo, discurso, o el estudio sobre discurso, algo, sino el o logos estudo sobre algo, como alguma coisa, logoterapia como de Víctor Frank, algo de logoterapia de donde el Viktor otro Frankl, es un onde interlocutor, o outro donde hermano, interlocutor, hermana, onde hermano, hermano, politeísta, tu tú eres no eres politeísta, creyente, no eres você não é católico, tienes crente, otras não é creencias, católico, eres mi tem outras hermano, crenças, mas eres meu somos irmão, instrumentos de paz. e somos instrumento de Yo paz. tú con tu lengua, yo con E la eu, mía, com a podemos tua hacer língua una e eu com a cultura del minha encuentro. língua, podemos fazer a Ese es cultura el do ejemplo encontro. del E sínodo esse é o panamazónico. exemplo Nos do Sínodo reconocemos como Panamaçônico, interlocutores válidos, ou conhecemos como pero interlocutores válidos, mas que dentro también de una interlocutores diversidad. válidos Fíjense dentro que de en uma la diversidade, tienen pueblos ocultos que na todavía, Amazônia tem pueblos de povos aislamiento. ocultos, No quieren escondidos, ver, no quieren hablar isolados, contigo, não querem no quieren falar enseñar la contigo, lengua, não querem no ensinar a quieren que tú les língua, enseñes tu lengua. não querem que Están você ensine ocultos, sua língua. pero están Estão saliendo ocultos, porque les estamos escondidos. quemando la Estão casa, saindo porque porque ya estamos no queimando tienen sua casa. alimento. Os povos originários estão saindo porque não têm alimento, porque estamos queimando sua De casa. amor, un lenguaje O de fato mais cuidado, de uma una linguagem de forma amor, de de cuidado, amazonizar, tem uma forma de de amazonizar, samaritanear Laudato de Si samaritanear con Laudato ellos. Si com eles. Cuidémosles la casa, cuidemos Cuidemos la da selva, casa, que cuidemos a salgan a selva. cazar, que puedan pescar, que puedan Que saiam a hacer caçar, que ecoturismo, saiam a pescar, que nómadas. façam as redes nômadas. Hay un lenguaje que no utiliza No palabras linguagem y es que el não utiliza lenguaje palavras, del que amor. esse linguagem que é uma Igual, linguagem do amor. vamos a suponer que Igual, ustedes encuentran personas vocês opositoras de la sociedad consigam occidental pessoas marcadas opositoras por da el sociedade catolicismo romano ocidental y marcada y com muchas iglesias catolicismo católicas, romano de muitas igrejas pentecostales y evangélicas, neopentecostales. pentecostais, Nosotros no neopentecostais. queremos nada de ustedes. Nós não Ustedes nos queremos nada de masacraron. vocês. Ustedes nos Vocês violentaron massacraram, en nombre vocês de foram Dios con su cruz y con espada. violentaram com o nome de Nos derribaron. Deus, com a cruz e com a Nosotros estamos espada, reducidos. nos reduziram como ¿Recuerda Francisco humanidade. de Asís con el lobo? Lembra, recuerda Francisco de Francisco Asís Assis buscando com o dialogar lobo. con el supuesto Lembra enemigo, Francisco de Assis tentando dialogar, el sultán musulmán. um sultán Entonces ahí hay muçulmano. todo un reto Ali de todo utilizar el lenguaje desafio de utilizar para linguagem para esos construir símbolos, aquello que nos esses une, esos símbolos, puentes. aqueles que nos Pero unem, también aqueles tenemos pontes, aliados, mas y el também sínodo temos mostró. aliados que o sínodo Ay, el mostrou-nos. abuelo blanco, el de Roma, El avô branco de el Roma, Kaiser Wilhelm, aquele se nos es un gran escuta, jefe. é um grande Pero a mí no me chefe. echa agüita. Yo Mas no aqui quiero a ser mim, cristiano. eu não, Yo não no me quiero faça, bautizarme. não jogue Pero água somos aliados. para mim. Eu não me Porque quero ustedes batizar, hablan porque de un somos Dios aliados. creador Porque que você cuida fala la de um Deus creación. criador que cuida da Nosotros criação. tenemos una ley de origen. E nós também temos uma lei de Muchos origem. espíritus Temos y muitos muchos espíritos sentidos e para muitos cuidar sentidos para la cuidar vida a vida trascendente que hay transcendente en que este tem, río, que há en neste esta rio, selva, nesta en selva, esta ave, en nesta este ave, animal. neste animal. Si es posible. Si Se es é posible possível, aliarse. se é Y possível el aliar. lenguaje es el que E o hace el linguagem puente, lo é que faz o simbólico. ponte, o simbólico. Tenemos dificultades. Temos Los que dificuldades, tenemos la misma Biblia, ou que temos a que mesma hablamos del Bíblia, mismo Cristo, ou que falamos o mesmo pero Cristo, tenemos mas temos hermenéuticas hermenêuticas diferentes. diferentes. A veces más difícil Às vezes é dialogar mais con un difícil cristiano, dialogar com um incluso cristão, católico que tiene una corriente incluso diferente a la católico, nuestra, que tem uma corrente una diferente da nossa, interpretación outra ideológica interpretação, outro o entendimento, con otras iglesias cristianas. ou com outras Pero igrejas deberíamos hacerlo, ¿no? cristãs, mas que deveríamos Y fazer. organizarnos, por E eso esta organizar-nos, está un poco por isso que esta aqui, intersección en verde, essa interseção ¿sí? em La verde, iglesia, los que estamos como igreja católica, pues cómo com a nos igreja unimos católica, para como nos establecer, organizamos digamos, como para ese estabelecer dinamismo, ¿no? esse dinamismo, Sin olvidar el dato sem de la selva. esquecer
o dado do Ese equilibrio es cientista, complejo, dado es cientista. difícil en la aplicación de Esse los datos equilíbrio sí, é difícil na porque aplicação de los a datos veces nos sí, quedamos con nuestro lenguaje porque às vezes nos teológico, ficamos com nossa linguagem eclesial, teológica, nuestra jerga eclesial, católica, en las sinodalidades, nossa en la gíria colegialidad, católica, que é a la sinodalidade, que é a eclesiología, colegialidade, el que é Laudato Si, magisterio, Laudato lo Dei, que que é o dice la magistério, iglesia, que é a doutrina social da querigma, igreja, a todas esas catequesis, palabras que querigma, entendemos querigma, las personas que palavras que estamos temos, que como só entendemos nós, que iniciadas en estamos este dentro club da de igreja, servidores, discípulos neste misioneros clube de del Evangelio de Jesús, missionários do Evangelho da Vida, anunciado por Jesús, reino anunciado por y Jesus, tenemos que despojarnos, e temos que despolhar, así como Francisco así se despojó de la ropa de su temos papá que y quedó desnudo, tirar a tenemos roupa e que ficou despojarnos nu, para decir, assim como Francisco, temos que despojar de todas as coisas somos para hermanos. dizer Y para dizer que tenemos somos ejemplos de irmãos. mártires de la Amazonía que se han Temos despojado exemplos de mártires da para Amazônia que se convivir. despojaram de sua roupa para Y así conviver. sea un E assim despojarse simbólico seja despojar que simbólico, estar abierto para entender que en estará tu aberto lengua para qué es lo que quiere entender em decir, tua con língua esa o danza que queres circular con lo que dizer, quieres com expresar, essa con circular o que queres tus expressar, tintes, qué es lo que com estás haciendo con tu teus cuerpo. tintura, El cuerpo habla en la com tua forma, Amazonía, com teu corpo el fala da cuerpo hablaba, Amazônia. Francisco de Asís en los O corpo estigmas, falava, el sabor Francisco de dulce Assis, o amargo del nas libro, estigmas, o sabor y en la dulce e Amazonía el amargo. cuerpo habla, E na el Amazônia o cuerpo corpo es un fala, símbolo viviente. o corpo é um microvivente. Y hay un dato de la ciencia que nos habla que del clima, que nos habla de la deforestación, que nos que habla de la fala da pérdida de biodiversidad, deforestação, y ahí también que fala da podemos perda establecer un diálogo y lo de deseable es que los diversidade, científicos de esta línea más empírico-analítica se despojen para entender que hay una sabiduría de los pueblos que tem uma amazónicos sabedoria dos y que povos solamente en ese amazônicos, diálogo e que social somente neste estamos diálogo social, reproduciendo la só película La Carta reproduzindo entre nuestras lo que é da diversidades, carta, em en nossa ese diálogo de diversidade, saberes, nesse en ese diálogo de diálogo de saberes, haceres, nesse en diálogo ese de diálogo fazeres, de seres que nesse diálogo podemos de construir seres, que esta podemos construir comunicación nessa que genere comunicação, comunidad y que con la gere cual comunidade podamos e com a vivir la qual comunión possamos en viver a comunhão, a la cual nos na invita qual nos el convida Creador. o Criador. Dejaría aquí Deixaria con aqui, este planteamiento com este planteamento, para poder vivir como toda esta para poder viver desarrollo de nesse los términos desenvolvimento que están dos termos asociados que con estão ese associados amazonizar com con esse Laudato Si. amazonizar, Y com amazonizar Laudato Si, es un e estilo de vida. amazonizar é um estilo de Amazonizar vida, es esos amazonizar valores del buen vivir, esses del valores vivir do bom próspero, viver, de la vida de viver buena, bem, plena, abundante, que de Jesús nos vida ofrece plena, al abundante estilo que Jesus nos de los oferece, pueblos ao estilo amazónicos. dos povos amazônicos. Muchas gracias, Alirio, por este Muito obrigado, espacio. Alírio, por No sé si te espaço. parece que Não que alguien sei quiera hacer algún se comentario, pode ser que alguém quiera possa hacer fazer um alguna comentário, pregunta. queira fazer alguma Este es pergunta. el momento también Neste para é o compartir momento un também poquito para más. compartilhar um pouquinho mais. Bueno, pues aprovechando un poco Bom, y aproveitando um escuchando muy pouco detenidamente lo que e decía escutando el com muita hermano, atenção que falava me o llama irmão, algo la atención chama-me muita que él atenção decía hay una que plegaria ele eucarística dizia para que que tem uma aprendamos a discernir pregária eucarística que los tiempos. aprendamos Entonces a él decía discernir que para que os signos aprendamos a dos escuchar tempos, para que en la aprendamos a escutar Amazonía, para na que Amazônia, hablemos con el agua, por ejemplo, para que falemos decía com a ahí. água. Entonces Então, me interpelaba a mí minha esa interpelação para mim mesmo, a que nosotros capacidade, tenemos que a o que capacidade que nós debemos tener temos, ou que de ir devemos ter, a un pueblo para ir originario, a um povo a ir allí originário, a donde a están ir pues los onde estão, indígenas, donde están pois, todas las os personas indígenas, que onde tenemos estão que todas as también, y pessoas esto yo pienso que con la ayuda del Espíritu Santo, para que temos que sobreentender ajudar com a ajuda do Espírito el Santo para pueblo entender a que me voy a gente. encontrar, O porque povo es que ellos no originário me que eu van a vou hablar me así como encontrar, hablas porque ahora eles para não que vão a falar escuche para mim como estamos mejor. falando aqui, tudo Ellos me bom, van a tudo hablar a través legal de na reunião. Eles signos, vão a falar a através de través sinais, de sus através demostraciones de culturales, por suas ejemplo, demonstrações y yo culturais, tengo por que saber exemplo. Então, eu interpretar si tenho me que están saber diciendo algo. interpretar o que Entonces, está falando veo para que es mim. tan importante
importante esto que nos dice Então, el hermano, muito de importante o que saber está falando o por lo irmão, menos hablar con el saber agua, pelo menos de falar com água. para nosotros É importante ese saber falar com a água. Para realidad es muy nós, é distinta, importante porque sabemos encontrar, que vamos a ir porque allá nós vamos y encontrar com uma realidade con una muito realidad diferente. Só muy que nós vamos distinta. encontrar lá com uma Y realidade aquí muito estamos muy diferente. cómodos Eu sei que aqui estamos muito relajados acomodados, hablándolo, muito pero para ir allá a relaxados, la selva es otra mas cosa muy para ir até distinta. lá Entonces é uma ver coisa cómo muito hizo el diferente. hermano, Então, como ese lenguaje que eu usó para agradeço hacernos muito entender un ao poco más. irmão pela linguagem usada para entender melhor. Gracias, Fernando. Obrigado, Fernando. Aprovecho tu comentario, Fernando, para Aproveita teu contar comentário, Fernando, para la contar uma historia história. de la flor de Que é a Nílida. história da La flor de flor de líria. Nílida A flor de está en Nílida, algún rinconcito de la que Amazonía, está numa esquina da Amazônia. Colombo, Veneco, brasileña, Colombo, venezolana e está más cerca brasileira, también de la cuenca del Orinoco, pero mas esta flor próximo da cuenca se do está Orinoco. popularizando porque esta Nesta flor flor se está inspiró popularizando. el logo de la COP16 Aqui sobre é biodiversidad que que inspira se va a a realizar COP16 en 16 Colombia. na biodiversidade que se fará no próximo mês aqui na Colômbia. Tiene pues toda Esta una flor tem interpretación que se hizo toda por uma interpretação que parte se de las fez Naciones Unidas para este evento y nas una flor que Nações no muere. Unidas. É Una uma flor que não estacionalidad en morre. invierno, Uma no, flor em se verão e no seca, pero se inverno. mantiene Ela para seca, siempre mas se en mantém su para forma. sempre. Es una Em sua forma forma. É uma forma que tem unos pétalos que tem son umas semillas folhas que são y sementes. está la sinergia, digamos, como Esta toda sinergia la conexión. que está conexão Es un relato interesante e que é desde el punto de relato vista de interpretación que interessante se le dio desde o ponto de hacia vista la interpretação que COP16. se deu para a Pero cuando fui COP16. al territorio, Mas quando fui ao me território, decían me falavam, me que dizia que entre algunos sectores de la entre población, algumas no dos todos, sectores da era população, una não flor todos, maldita. O sea é que uma si flor estabas enamorado y amaldiçoada. llevabas esta flor, E se está el apaixonada, compromiso te você casaba. levava para a Y el namorada, esposo de essa pronto en flor algunas não formas casava-se. de Por reconciliación con la exemplo, a esposa esposa, se vai para uma un ramo reconciliação com a de flor esposa, de nívida se y el levava um matrimonio buquete da acababa. flor de líria, nívida, esse Entonces, matrimônio es acabava, un esse relato muy casamento acabava. ilustrativo Então, me porque pareceu una muito tradición se volvió ilustrativo, popular por una cuestión muito institucional, exemplo, ¿sí? que foi Pero que el lenguaje popular eh, tiene otras narrativas. Entonces, no por ejemplo, linguagem popular tem outra yo puedo narrativa, escuchar el río mas eu posso escutar y o escuchar rio, ahí al creador del e río, escutar ali o pero criador do tengo que tener la rio. capacidad Mas de tenho que ter a entender al otro, capacidade de como su entender lengua ao me outro, dice que a sua cómo língua me interpreta el fala, canto del río, como o lo interpreta que o la canto do lluvia, rio, o ou la debaixo muerte, o la da pubertad, chuva, ou a morte, a puberdade, o la sequía, ¿sí? ou a De manera sequia, que vamos ou a construyendo una seca, hermenéutica de maneira que conjunta vamos y construindo por numa eso maneira decidí conjunta. irme E por por isso esta línea decidi que me ir parece un por poco esta más linha, culturalista, parece um porque pouco leer mais Laudato Si, culturalista. pues Ler allí se Laudato tiene, Si, ali se tem. tenemos videos sobre Laudato Temos Si, puedo vídeos de recomendar Laudato videos Si, cortos podemos recomendar Laudato con Si, siete vídeos minutos o cortos dibujitos de animados 7 que hacen minutos, resumen de la com enseñanza. desenhos muito animados que Laudato podemos fazer em Deum Laudato Si e también, Laudato Deum y la também podemos veracidad fazer, para mas entender também as cómo es chaves el para poder territorio em jogo amazónico, todo o que território me parece amazônico e que é fundamental, y además que que é ustedes son fundamental los para artesanos también del que lenguaje, são as artesãos da linguagem, que son que também pontífices são as en la pessoas medida que são que pueden pontífices, generar ese como o enlace Papa, entre las que culturas fazem essa para ligação amazonizarnos, entre as culturas ¿sí? para Para amazonizar-nos, aprender esta para vida aprender, sobria, aprender esta vida festiva, boa, alegre, de comunitaria, festividade, de que gran alegria parte de la comunitária, población que a grande parte da tiene povo, conserva. do povo se Hola, ¿qué mantém. tal? Buenas Muito tardes. obrigado. Ali, no Boa prendo la tarde, cámara meu porque querido vamos Ali. viajando por carretera aquí, Não ligo a câmera porque precisamente estou por la viajando, región de Rurrenabaque. Un saludo especificamente para a para região, todos y especialmente para ti, especialmente para bienvenido todos, para desde ti desde a Amazônia. para Muito obrigado. felicitarte por la charla tan Para completa parabenizar pela y apresentação, pela sobre todo palestra porque e nos também plantea el Papa, como o tú que, nos has o que falou o Papa, presentado allí, muchos como nos desafíos, ¿no? apresentou, que tem muitos Aquí yo desafios. Aqui tratando de eu, aprender, tentando de a aprender, amazonizar el de pensamiento, amazonizar o pensamento, como tú dices, sí, assim como você a, falou, a amazonizar las amazonizar opciones y
as de vida, ações las acciones da que vida, podamos das hacer en todas nuestras ações comunidades que indígenas, possamos han elegir para nossa hecho gran comunidade e parte de nosso Misión que Fátima estamos trabalhando con aqui las na parte etnias da Chimán. Missão Fátima, que eu estou trabalhando aqui com a Entonces, etnia desde aquí, Chimana. Então, desde un saludo aqui, muy especial, gracias por tu uma entrega. saudação muito especial, No sé si me muito escuchas bien, especial para você. Não sei se escuta un saludo bem. fraternal. Saúde fraternal. Muito Les quería obrigado, comentar que habías Poncho. conectado, que tú eres el Eu compositor de la falei misa colombiana, que que você también é me o parece muy compositor da missa importante porque colombiana, si que escuchamos também é el muito río, escuchamos importante. el arte, o sea, Se escuchar escutamos o Rio, é la muito importante também escutar danza, a arte, los as pueblos danças amazónicos, dos ese povos contacto que hay en amazônicos, pies con la esse contato tierra, com toda os pés representación com a terra, nos todas habla as también del representações espíritu de nos Laudato fala Si, também alabanza, no espírito porque da muchas Laudato veces Si, alabança. Ante Laudato muchas Si, veces que se dice Laudato Si es en un muitas cántico, vezes una é um estrofa, y cântico, en tu é propia umas lengua, porque estrofes Giovanni que na Escrivá, própria que língua decís para la historia, Laudato Si vem estableció. Entonces, da ¿cómo história aprendemos que nosotros a cantar estabelece las danzas de paz, como las danzas aprendemos de la nós concordia, las nas danzas del danças da perdón, las paz, danzas das de la concórdias, da sabiduría? dança do Eso es lo que perdão, significa isso que masonizar, y significa más que maçonizar. aprenderse, digamos, unos Mais que numerales aprender uns de los numerais documentos, lo dos importante es documentos, entrar en el o diálogo en lo importante é entrar no profundo diálogo no que está profundo allí. que está Muchas veces ali. me he encontrado con Muitas personas vezes encontramos de la Amazonía que dicen lo que a mismo, lo Amazônia, que el Papa encontramos escribe, pessoas da nosotros Amazônia, vivimos no que o hace Papa Francisco, miles de o que o años. Papa escreve, nós já Deben vivemos hacer muitos anos atrás. y Você tem que acercar fazer uma encíclica, você una tem que plataforma de fazer acción Laudato uma Si y plataformação de hacer Laudato Si, otros documentos fazer explicativos outros para que documentos nosotros explicativos vivimos para o que entonces nós de forma más vivemos o espontánea dia a y más dia, de natural. forma muito Y espontânea, no, muito no es tan natural. cierto en el Não é tão sentido, certo, digamos, como de, não é muito certo, não de é idealizar, como ¿no? Porque ustedes saben idealizar, que ahí también humanamente sabe que aspectos também que todavía humanamente tenemos que aspecto que ainda mejorar, pero sí temos que digamos una melhorar, directriz en la mas que cual se temos uma convergen las leyes diretrizes de origen, que los convergem principios creacionistas y no animistas, sentido politeístas del cuidado de la vida criacionista, y esta politeísta e cuidador da vida, teología nesta teologia ecológica que está ecológica planteada por el Papa que está Francisco, planteada no Papa el Francisco, sínodo pelo de Papa Panamazónico, Francisco, que é o la sínodo REPAM, panamazônica la da REPAM, SEAMA, y ustedes a también SEAMA están e vocês na desarrollando REIVA en estão forma desarrollando más em existencial y forma categórica. mais existencial e categórica. Hola, buenas tardes. Soy la hermana Oi, Miriam. boa tarde, Yo sou a irmã Miriam. vivo en San Fernando, Estou morando aqui em uma comunidade nativa de São Fernando, quiero de compartir comunidade que Mochi. desde Quero esta compartilhar que, exposición, desde este compartir también de profecía, de compartilhar, parece que a nosotras como misioneras de la Madre Maura parece que nós, como missionários desafía el medio en el que da Madre estamos. Maura, é Tengamos desafio varios años, creo que siempre onde tenemos que estamos, porque ainda que tenhamos hacer, muito tempo siempre aqui, sempre buscar temos muita coisa que aportar fazer, algo. muita coisa que aprender e Y me também parece que en este muita coisa que tiempo dar, que lo que me parece que el neste sínodo tempo, libera o supera con no todo lo ensino do que supera, com podemos tudo, vivir aún desde podemos nuestra viver cosmovisión, ainda de todos los nossa valores que tienen los cosmovisão, pueblos, todos os valores que têm no os supera el hecho de, povos. por ejemplo, Não no supera haber o fato que visto o asumido, ter por visto, ejemplo, olhado, assumido, el por manejo de exemplo, los dos plásticos, de la práticos, basura, como de nós los desperdicios que muchos trabalhamos tiraran e que al fazemos río, a com pesar que tienen un plásticos. respeto y una ritualidad, inclusive en algunos lugares, en Que relación aí al agua. Es un desafío tan grande que temos no podemos desafios de como contaminação com água, mas desafio que ainda conectar con la não espiritualidad y podemos, la não chegamos a conectar com a relación espiritualidade, com a sagrada que visão, se hace com a sobre el visão agua sagrada que con se esta, faz com esta a água, práctica com esta prática en la vida cotidiana. na vida cotidiana, né? Muito obrigado. Muchísimas gracias, hermana Miriam. Muitíssimo Yo obrigado. creo que A irmã has Miriam, dicho algo acho que que es un falou desafío, ¿no? que é um Porque desafio, estamos en un porque mundo que es estamos plural, que num tiene mundo que un é alto desarrollo plural, que tem tecnológico, grande simetria no como el desarrollo mundo de la tecnológico. llamada Estamos no inteligencia mundo artificial, chamada da ahora la inteligência COP16, artificial, la gran agora a amenaza de economía COP16 sintética, é a grande la ameaça da economia COP21 cuando sintética, hicimos aquele como el nós tratado, fazemos o y tratado eso com digamos os que plásticos. se pone
polariza, ¿no? Então, nesse La caso, se polariza sabiduría a y sabedoria, la tarea que tenemos a en tarefa la que temos Amazonía con los na pueblos Amazônia, com quienes os son povos fieles a sus que são tradiciones. fiéis Pero por otro às lado, suas tenemos una tradições, tecnología que mas, puede por ser outro agresiva. De lado, hecho, ya lo estamos viendo con está todos a los organismos tecnologia que é biológicos, agressiva. pero imagínate tú, la- los, la, mm, los organismos genéticamente modificados en la Amazonía o la industria Organismos modificados na la Amazônia, industria no, químico-farmacéutica debe su esfuerzo indústria a quedarse con el patrimonio de la químico-farmacêutica sabiduría tem y tomar las ficado muestras com de biomas como el amazónico y después convertirlo tem biomas en, sons en un negocio, ¿no? amazônicos Entonces, dentro que de eso el fazem plástico um entra negócio. con una lógica Nesse porque el caso, o plástico plástico entra com uma influye lógica. O en el plástico ecosistema, entra no solamente no natural, sino ecossistema, não cultural, só natural, y la senão também com semiadaptación o cultural, de ciclo de vida. Y hay que hacer com toda o ciclo da el dato vida. científico es muy importante para O dialogar dado con científico é nuestros pueblos muito originarios. importante para dialogar com os Si yo estoy povos acostumbrado originários. a que me Se eu como estou un banano acostumado o que una estou fruta comendo y la uma dejo y se banana e descompone y ahora fruta me dan e un ela se frasco que decompõe, no se e descompone, agora pues el tenho cambio tiene que uma, ser uma, acá, ¿no? uma En la botelha información que que é de tenemos plástico, uma para garrafa que não organizarnos se vai y hacer ese decompor. Então a razonamiento mudança para está na hacer ese cabeça, ejercicio. para entender que não Entonces, posso fazer o por mesmo com uma eso fruta. el debate Por isso o y la debate, formación a en esa formação, ecología mental, como lo han llamado nessa algunos ecologia especialistas, mental que chamam es alguns, fundamental é y fundamental. también aprender E de la também hermosa madre Laura su aprender exposición, ¿no? aquela mensagem da irmã Laura, que De teve a entender acentuação que aunque la de cuidar da presencia de natureza, Dios es que a presença distinta, de tanto Deus en el é sagrario como en la diferente naturaleza, no está sagrado, presente. Y a eso me refería yo como a natureza con está saber interpretar presente, las señales de los que territorios y referia-me códigos com de fe. saber En este interpretar caso, o que é le código de atribuí unas fé. hermosas cartas Nesse que caso, no solamente escreveu por umas el no famosas bonito, cartas, está lleno de sol, sino não cuando cae el só aguacero, quanto está la niebla, bonito, ou quando evidentemente porque es está realista, em para cinza o entender tempo, mas que Dios realmente nos habla allí, que Dios realista, nos que Deus habla fala ali, en la niebla. Y que es por Deus eso nosotros, fala digamos, como creyentes na y niebla. cristianos, Assim, somos, nós, como como digo Romanos, podemos cristãos, como encontrar crentes, al Creador nós en sus podemos encontrar proximidades, no pero Criador e tenemos na que también Santíssima tener la Trindade, capacidad de decir, mas também hay temos que ter otros a que tienen capacidade otra que tem lógica, outras pessoas que que têm outra encuentran el lógica, têm outra sentido como profundo de su missão, vida, que la encontram um divinidad de lo sentido sagrado profundo como de sua expresan vida, de nas otra manera, divindades do porque sagrado, ya no que estamos expressam de outra en la maneira, tarea e de não imponerles estamos na y tarefa de matarles impor, y de obligarles a que matar piensen como e nosotros, obrigar, sino más que bien para que el pensem encanto como nós, luminoso de no que danzar tem o juntos, bueno, encanto a lo que tú le de dançar llamas juntos, eh, ao que tu ánima chamas o ley ânima, natural, ¿cierto? lei Entonces, natural, de esta manera eu chamo podemos encontrar esa conectividad, ¿no? Yo creo de que encontrar essa hay un conexão. ejercicio Temos que no fazer um autorreferencial de la exercício iglesia, não pero que autorreferencial da parte igreja, de mas que cuestionarnos parte de si questionar solamente la ecología se integral es un asunto somente más na técnico ecologia que integral enseñar a é de reciclar, ponto mais técnico que tiene que ver, ensinar a por supuesto, reciclar, que tem a pero ver, creo que lo que mas está en juego es o aprender a que vivir acho que também y está a em partir de jogo é ahí el aprender a viver conocimiento es lo e que tiene aprender a valor. viver, De ese e é o juego que de palabras, mais es decir, valoro amazonizar, desse jogo de amazonizar palavras de sembrar árboles, amazonizar. Não é amazonizar semear es mais aprender árvores. a vivir Amazonizar de é forma aprender a sabia, viver de forma milenariamente, como viven sábia, nuestros pueblos originarios milenariamente, como muitos dos en bioma. povos que já moram no bioma. Muchas gracias, Alirio, por Muito este obrigado, espacio que ya Alírio, pelo va espaço concluyéndose. que já vai Queremos agradecerte concluindo-se enormemente e y agradecer nos vamos con esta enorme. tarea. Si bien muchos de aquí presentes Se leyeron vem muitos Laudato aqui Si, presentes, já también leram querida Laudato Amazonía, Si, esta como invitación também que nos leram hacía que Querida a Amazônia, retomar que también este convite que nos Fratelli fazia de Tutti, Laudate voltar Deum à y leitura de otras Laudato Fratelli Tutti, doctrinas Laudato Si, Deum, se van e outros interconectando. documentos eclesiais que se Todos vão hablan del mismo interconectando, lenguaje que se y está de la misma interligado, intención, porque que es está la em uma conversión, mesma no tan solo de nuestras linguagem estructuras que também é uma mentales, sino también conexão, del não corazón somente y de que nossa así vamos a estrutura poder mental, mas llevarlo a também la de nosso práctica. coração, porque assim Entonces, vamos poder vamos levar para a a, prática. que son una
mas que são uma invitação, um convite para estabelecer umas relações diferentes, distintas, entre pessoas também com o nosso entorno, com o que nos rodeia, também como Francisco de Assis, que fala de nossos irmãos, com essa fraternidade cósmica que nos convida. Então, agradecer enormemente. E prendemos a câmera para a foto final. Então, como sabem, muitos estão no território, então não tem boa conectividade. Mas se tiveram na câmera, mas todos escutaram. Então, realmente, muito obrigado ao irmão Juan Carlos pela tradução. Simultánea, y ahí nos ponemos para la foto final y muchas gracias. Obrigado, muito obrigado. Ahí está la hermana Miriam. Muy bien, muchas gracias. Muito bem, muito Un obrigado. abrazo grande, que estén muy Tchau, bien. até